Hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente. Vocês estão acostumados comigo, tocando violão ali, demonstrando no instrumento, e eu resolvi fazer uma coisa mais teórica, inclusive porque o meu celular resolveu me derrubar. Começou a ter problema de bateria e morreu antes da hora. Então eu resolvi fazer aqui, na teoria, o que eu fiz no último vídeo, na prática, que foi mostrar para vocês como é montado o campo harmônico no modo menor e como que os acordes surgem, como eles são formados. Então nós vamos ver aqui, no papel, isso, ok? Meu nome é Marinho e aqui a gente fala de violão e música. Um agradecimento especial a você que está me acompanhando há mais tempo, que sempre compartilha meus vídeos, que deixa seus comentários. E seja bem-vindo você que encontrou esse canal agora e está vendo esse vídeo pela primeira vez. Vá até o final comigo. Se você ainda não está em um nível suficiente para compreender o que eu vou explicar aqui hoje, você pode maratonar o canal, principalmente pela playlist de violão básico. Você vai encontrar uma série de vídeos nas quais eu dou explicação bem básica com relação ao início no violão. Mas se você já está no nível de compreensão para seguir nessa aula, vamos até o final desse vídeo. E aí, se você achar que vale a pena, dê o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vamos em frente. O modo menor é baseado na escala de Lá. Onde as notas são todas naturais. E naturalmente temos que do Si para o Dó e do Mi para o Fá são semitons, semitons naturais. Os demais intervalos são todos de tom. Quando formamos um acorde, a gente utiliza a primeira, a terceira e a quinta de cada tonalidade, no caso de montarmos uma tríade. Agora, no caso de montarmos uma tétrade, a sétima também vai ser considerada. Então, se formamos um acorde desta escala, esse acorde terá dentro da sua estrutura a nota Lá, a nota Dó, a nota Mi e, no caso de tétrade, também a nota Sol. De Lá até Mi, a gente vai ter um acorde de Lá menor. A gente diz que é menor porque a distância entre a primeira e a terça será de 2 tons e 1 semitom. Então eu digo que essa distância é menor com relação à distância de Dó até Mi, por exemplo, que também é uma terça, mas tem 2 tons. Então aqui nós temos Dó, Mi, uma terça maior, Lá, Dó, uma terça menor. Essa é a característica de um acorde menor. A primeira terça menor, a segunda terça maior. No caso de irmos até a quinta, o intervalo será de 3 tons e 1 semitom. Isso significa que essa quinta é justa. Se formos do Mi até o Sol, nós teremos também uma terça menor. Então, se formos acrescentar a esse acorde a sétima, ela será uma sétima menor. É bom observar isso. Quando a gente fala que temos uma sétima, ela normalmente é uma sétima menor. No caso de utilizarmos sétima maior, a gente vai acrescentar um M maiúsculo após. Então, se esse Sol fosse Sol sustenido, esse acorde seria um Lá menor com sétima maior. Então, desta escala surge um acorde de Lá menor, no caso de tríade. E no caso de tétrade, um Lá menor com a sétima, que também será menor. Para que a gente forme os demais acordes do campo harmônico do modo menor, nós teremos que fazer uma escala a partir de cada nota dessa. Então a gente vai começar da nota Si e vamos formar uma escala de Si. Considerando a primeira, a terça e a quinta, nós teremos um Si com o primeiro intervalo de terça menor. E com uma outra situação interessante aqui, porque o segundo intervalo de terça, do Ré até o Fá, vai ser menor também. Então nós temos um acorde de Si menor e, como os dois intervalos são de terça, nós teremos uma quinta
diminuta ou uma quinta bemol, um bemol 5. No caso da tétrade, Si menor com a sétima, bemol 5. O próximo acorde surge do Dó, uma escala de Dó a partir dessa escala de Lá menor, ou seja, com todas as notas naturais. Da primeira até a terça, 2 tons, então é um acorde maior. Da terça até a quinta, 1 tom e meio, então a quinta é justa. Então, no caso, nós temos um acorde maior, que no caso de tétrade, ganha uma sétima maior. Por que sétima maior? Porque a distância entre a tônica e o sétimo grau será de 5 tons e meio. 1 tom, 2, 2,5, 3, 4, 5,5. O outro semitom está entre Si e Dó. Toda vez que você observar que a sétima está a um semitom da oitava, você já diz que a sétima é maior. Se aqui fosse um Si bemol, então nós teríamos uma sétima menor. Ficaria a 1 tom da oitava. A próxima escala será a de Ré. Isso vai nos dar um acorde de Ré, um tom, um semitom, Ré menor, que no caso de tétrade, Ré menor com a sétima menor, porque a distância da sétima até a oitava é 1 tom. O próximo acorde vai surgir da escala de Mi. De Mi até Sol, 1 tom e meio. Então, nós teremos um acorde menor e que no caso da tétrade, a menor terá a sétima menor também, porque a distância da sétima à oitava é de 1 tom. A próxima será um Fá. O que vai nos dar um acorde de Fá maior, porque nós temos 2 tons aqui. E no caso da tétrade, um Fá maior com sétima maior, porque de Mi até Fá é um semitom. Se é semitom, a distância do primeiro até o sétimo grau é 5 tons e meio, sétima maior. O próximo é o Sol. Eu sei, difícil é ler a minha letra, mas tudo bem. O importante é entender a ideia. Nós teremos um Sol maior em função dos 2 tons da primeira até a terça. E, no caso de tétrade, nós teremos um acorde de Sol com a sétima, porque a sétima é menor. O Fá está a 1 tom do Sol, e com isso a gente tem uma sétima menor. Sendo assim, a sequência dos acordes no campo harmônico menor será o primeiro, Lá menor, Si menor, meio diminuto, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior com a sétima maior, Fá maior e Sol maior com sétima. Se você observar essa sequência de acordes a partir do Dó, você vai ver que temos aqui o mesmo campo harmônico de Dó maior. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau com sétima menor, sexto grau. Isso porque tanto a tonalidade de Dó maior quanto a tonalidade de Lá menor só tem notas naturais. Com isso, os acordes são os mesmos. A partir do momento de se criar a tonalidade menor, a gente começa a ter algumas variações. O primeiro caso vai surgir exatamente em função desse Mi aqui. Esse é o quinto grau de Lá menor. E para o quinto grau agir de forma dominante, ele precisa ser maior para ter a força de resolver em Lá menor. Isso em função das notas dele. Um acorde de Mi menor teria o Mi, Sol e o Si. Já um acorde de Mi maior tem o Mi, o Sol sustenido e o Si. O acorde de Lá é formado por Lá, Si e Dó. Esse acorde de Sol sustenido fica a um semitom da nota Lá, que é a tônica do acorde de Lá menor. E isso faz que esse Sol necessite ser resolvido sobre esse Lá menor. Por isso, a utilização do Sol sustenido na escala de Lá menor
vai proporcionar uma situação nova e vai nos levar a ampliar a quantidade de acordes possíveis. Então vejamos isso. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá. O que vai acontecer quando eu colocar um Sol sustenido nesse sétimo grau? De imediato, a gente vai aumentar a distância entre o Fá, o sexto grau, e esse sétimo grau Sol. Então, o que era um tom passa a ser um tom e um semitom. Isso gera uma característica sonora bem interessante, que dá um certo orientalismo para essa passagem, principalmente quando a gente faz esse movimento Fá, Sol sustenido, Lá. E essa escala vai provocar algumas mudanças nos acordes. O acorde de Lá menor com sétima, ele vai alterar o sétimo grau e a sétima, que era menor, vai ficar maior. O acorde de Si menor continua a mesma coisa, ele não tem a nota Sol dentro dele. Já o acorde de Dó maior tem o quinto grau, a nota Sol. Então esse Sol vai ter que ser sustenido. Com isso, ele passa a ser um acorde com a quinta aumentada. O acorde de Ré não se modifica, continua sendo um Ré menor, porque ele não tem a nota Sol. Já o Mi, que era menor, vira um Mi maior. E a sétima continua sendo a mesma sétima menor. Na sequência vem um Fá com sétima maior, que não tem um Sol dentro dele, e o Sol aqui fica sustenido. Porém, é só a nota Sol que fica sustenido. O acorde de Sol tem Sol, Si e Ré na sua estrutura. E como sétimo grau, a nota Fá. Se a gente adianta esse Sol, ele fica sustenido, as outras notas continuam naturais como no início. Isso vai gerar o quê? Uma distância menor entre a tônica e os demais acordes. Essa terça, que era maior, vira uma terça menor. Essa quinta, Sol, Ré, que era justa, se transforma numa quinta diminuta, uma quinta bemol. E a distância entre o Sol e o Fá, que era de uma sétima menor, passa a ser de uma sétima duas vezes menor, ou seja, passa a ser uma sétima diminuta. Eu estou colocando o dobrado bemol aqui considerando o Fá, porque se o Fá bemol seria a sétima menor e Fá dobrado bemol, a sétima diminuta. Com isso, esse Sol será um Sol sustenido diminuto, porque ele vai ter uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. Agora, esse intervalo de um tom e um semitom, ele é um intervalo difícil de ser trabalhado. Alguns falam que é um intervalo duro. Ele é um intervalo muito característico. Isso passa a dificultar a criação de melodias sem essa característica, que a gente pode até dizer que é um pouco oriental. Então, para resolver isso, a solução encontrada foi adiantar o Fá também, usando um Fá sustenido no lugar, o Sol continua sustenido, e aí a gente passa a ter uma outra escala, onde o Fá fica a um tom do Sol e o Sol a um semitom do Lá. Aí algumas alterações surgirão também. Um acorde de Lá menor continua sendo Lá menor com sétima maior. Já o acorde de Si menor, esse vai perder a sua quinta diminuta, porque o Fá vai ficar sustenido. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O Fá é o quinto grau de Si. Sustenido, o Si passa a ser um Si menor com sétima comum, sem diminuta. O Dó não tem Fá, o Dó continua igual, ainda aumentado. O Ré, que era menor, fica maior, porque a terça dele é a nota Fá, e ela ficando sustenida, ficamos com Ré maior, com sétima. O Mi continua, Mi maior com sétima. O Fá fica sustenido e aproxima da terça, criando uma terça menor, igual aconteceu com o Sol. E a sétima, que era maior, fica menor. E a quinta fica bemol. Então esse sexto grau será um acorde meio diminuto. Com o Sol acontece a mesma coisa. O Sol continua sustenido, ele ficou menor. A sétima dele, que é o Fá, fica sustenida, então ela deixa de ser diminuta e passa a ser uma sétima menor. E o quinto grau continua diminuto. Com isso a gente vai ter, numa tonalidade menor, possibilidades como um Lá menor e o Lá menor com a sétima maior. Quando você estiver utilizando o segundo grau, ele tem a possibilidade de ser um acorde meio diminuto ou um acorde menor com a sétima. O terceiro grau pode ser tanto um acorde maior com sétima maior, quanto um acorde maior com sétima maior com a quinta aumentada. O quarto grau tanto vai poder ser um acorde menor com sétima, como um acorde maior com sétima. O quinto grau pode ser um acorde menor, como um acorde maior com a sétima. O sexto grau vai poder ser um acorde maior ou um acorde sustenido menor diminuto ou meio diminuto.
que pode ser escrito, como vocês viram acima, dessa forma, cortando a bolinha aqui ao meio. E o sétimo grau pode ser um acorde com sétima, ou um acorde sustenido diminuto, ou um acorde sustenido meio diminuto, que é o menor com sétima e quinta bemol. Então, você vê a gama de possibilidades que surgem a partir dessa variação. A escala menor, em que alteramos apenas o Sol, é chamada de escala menor harmônica. Já a escala menor, em que a gente altera o sexto e o sétimo grau, escala menor melódica. No dia a dia, a gente costuma tratar como se fossem escalas diferentes. Normalmente, a gente tem que encarar como simplesmente variações de um mesmo modo menor que parte da escala menor natural. Me perdoem pelos garranchos, considerem fazer esse tipo de exercício de ir descobrindo os acordes a partir das escalas. Isso pode ser feito em qualquer tonalidade, então a partir do momento que você sabe desenvolver a escala de uma tonalidade, você pode criar os acordes. E é sempre bom que você consiga ter de cor a maior parte dos acordes dos campos harmônicos mais comuns. No caso do violão, de Dó maior, Lá maior, Sol maior, Mi maior e Ré maior. Já é um grande passo. Trabalhe com essas tonalidades e as tonalidades relativas a estas. Não esqueça de dar seu like, de se inscrever se gostou do vídeo e deixar seus comentários. Então é isso. Até a próxima.